Hoje a gente vai mergulhar numa análise literária e teológica simplesmente fascinante de uma daquelas narrativas bíblicas que todo mundo acha que conhece de trás para frente. Nós vamos basear nossa exploração num ensaio brilhante do Marconi Farias. O que esse texto faz de tão extraordinário? Bom, ele pega uma história super familiar e eleva o negócio a um nível estrutural de cair o queixo. Vamos ver como um evento bem específico é, na verdade, um reflexo perfeito de toda a história da salvação humana. Mas, antes de mais nada, vale a pena a gente parar um segundinho e pensar o seguinte: por que o último Adão, Jesus, escolheria realizar seu primeiríssimo ato público num casamento rural lá no interior só para salvar os donos da festa de passarem vergonha? A gente costuma ler o episódio das bodas de Caná meio que como um milagre doméstico, né? Um quebra-galho. Mas a premissa que vamos explorar hoje vira essa ideia de cabeça para baixo. O que a gente vai descobrir é que não foi só um favor para a família que ficou sem bebida. Não mesmo. Foi uma encenação teológica massiva, é uma resposta direta e absurdamente elaborada para um problema cósmico que começou lá atrás, num jardim bem diferente. E para ninguém se perder, aqui está o nosso roteiro. Vamos passar por 5 etapas rápidas. Primeiro, do Éden a Caná. Depois, a teoria da recapitulação. Em terceiro, o fruto e o vinho. No quarto ponto, o mistério das talhas. E para fechar com chave de ouro, o verdadeiro noivo. Então, vamos lá. Ponto 1. Do Éden a Caná e a ideia de um Adão coletivo. Para entender o que realmente está rolando lá na Galiléia, a gente precisa daquela estrutura que o apóstolo Paulo traz no capítulo 5 de Romanos. Sabe a ideia do Adão coletivo, onde a história humana é vista através de grandes figuras representativas? A história da salvação no cristianismo, gente, não é só uma linha reta no tempo. Ela é tipológica. Ela funciona por espelhamento. O primeiro Adão, lá no Éden, e o último Adão, que é Cristo, operam em lógicas totalmente opostas. Pensa bem, o primeiro Adão introduz a ruptura porque ele pega o que não é dele, uma apropriação indevida, certo? Já o último Adão inaugura a restauração doando graciosamente. Então os eventos em Caná são um ponto de virada ontológico. A humanidade sai de uma economia de falta, de escassez que começou no Éden e entra finalmente numa economia de plenitude e abundância divina. Isso nos leva à parte 2, a teoria da recapitulação, que é basicamente o caminho humano sendo refeito. Para a gente entender a mecânica dessa transição, tem um conceito teológico bem específico chamado anaquefalaioses. É um palavrão de Irineu de Lyon que, traduzindo, significa recapitulação. E a sacada aqui é genial. A ideia é que Cristo refaz, física e espiritualmente, os exatos mesmos passos onde a humanidade tropeçou. Ele não passa uma borracha no passado e ignora o que aconteceu. Não, ele meio que faz o caminho de volta. Ele corrige a queda ponto por ponto. É literalmente como alguém que vai desfazendo um nó super apertado, movimento por movimento, até o fio ficar liso de novo. E para tirar isso do abstrato, é só a gente olhar para os objetos físicos das duas histórias. Lá no Éden, o que o fruto representa? Ele é a tentativa do ser humano de agarrar o divino sem Deus. É o desejo cru de autonomia. Agora em Caná, o vinho simboliza exatamente o oposto. Ele representa a participação na vida divina. Só que dessa vez não é tomada à força, mas recebida como um presente, através do Filho. Aquele desejo de separação antigo é refletido e, por meio dessa tal de recapitulação, completamente revertido. É fascinante. Seguindo em frente, parte 3, o fruto e o vinho. Vamos dar um zoom nos atos e nas consequências. Quando a gente coloca as duas histórias lado a lado, a simetria é de arrepiar. Caná espelha e inverte o Éden de um jeito perfeito. Olha só o papel da mulher. No Éden, temos Eva num diálogo que planta dúvida e incentiva a autonomia. Do outro lado, temos Maria, que traz um diálogo de fé e incentiva a obediência absoluta, dizendo para os servos: façam tudo o que ele disser. Na natureza da ação, a gente sai do tomar do Éden para o receber em Caná. E os resultados? Bom, a vergonha, a falta de recursos e a expulsão do primeiro jardim dão lugar à glória, à superabundância e a uma baita celebração de casamento. Mas tem um detalhe no texto de João que a gente não pode deixar passar. Quando Maria pede ajuda, Jesus diz que a hora dele ainda não chegou. Só que a instrução dela para os servos meio que serve de gatilho para essa hora. E olha, essa hora não é só para mostrar um truque de mágica ou um poder sobrenatural. Na verdade, é uma antecipação sacramental da cruz. É aquele momento no futuro onde a obediência perfeita vai finalmente acontecer. O vinho servido naquela festa está diretamente conectado com o resgate que ele vai fazer lá na frente. Chegamos à parte 4, o mistério das talhas, onde vemos a lei sendo transfigurada. O Evangelho de João não joga nenhum detalhe fora, e o cenário desse casamento carrega um peso enorme.
Presta atenção nas 6 talhas de pedra que estavam lá. O número 6 na Bíblia grita incompletude. É aquilo que quase chega no 7, que seria a perfeição, mas não chega. E o material? Pedra. Isso é uma clara evocação da lei mosaica, aquelas tábuas de pedra rígidas, feitas por uma purificação externa ritual, mas que no fundo nunca conseguiram mudar o interior de ninguém. E aqui está o grande salto. O que o último Adão faz com essas talhas? Ele não quebra, ele não descarta, ele preenche tudo. Ele pega exatamente aquela água que servia para uma separação ritual e transforma no vinho da festa e da comunhão. A mensagem é que a lei não é jogada no lixo, ela é transformada, ela é transfigurada. O que antes era um instrumento rígido, vira o canal para uma alegria que transborda. Sensacional, não é? Aí, claro, o mestre Sala prova a bebida e fica perdidinho. Ele se pergunta, como assim vocês guardaram o vinho bom para o final? O normal é servir o pior, quando o pessoal já bebeu bastante. E essa confusão dele revela uma chave escatológica gigante. A nossa lógica humana espera que as coisas vão se desgastando, decaindo progressivamente, que é o efeito da queda. Mas a lógica divina é outra. Ela guarda o absoluto melhor pro fim. Esse vinho de altíssima qualidade, servido por último, funciona como um sinal piscante de uma nova criação, apontando para o fim dos tempos. E agora vamos para a parte 5, o verdadeiro noivo, e como toda a estrutura é curada. Para amarrar toda essa teologia densa, a gente tem que dar um passo para trás e olhar o quadro geral da narrativa. O fato desse primeiro grande sinal acontecer justamente num casamento não é obra do acaso. O matrimônio foi a primeiríssima instituição da criação e, adivinha, foi a primeira a ser fraturada depois da queda lá no Éden. Quando Jesus restaura a alegria desse casamento em Caná, ele não está ali só como um convidado que fez um truque de mágica. Ele assume o papel do verdadeiro noivo. Ele entra na história para curar a estrutura relacional da humanidade que estava despedaçada, tornando possível a alegria genuína de uma nova aliança. Tem uma citação do ensaio original que resume isso de uma forma tão potente. O gesto de Adão inaugura a escassez. O gesto de Cristo inaugura a superabundância. É o contraste levado ao extremo. O vazio deixado pelo primeiro homem bate de frente com uma provisão que simplesmente não acaba mais. Onde um abriu a porta para a falta, o outro trouxe um excesso de graça. Entre aquele fruto roubado lá no começo e esse vinho dado de graça, que toda a economia da salvação cristã é desenhada. O que inevitavelmente nos deixa com algo profundo para refletir. A nossa análise de hoje mostra que Caná passa bem longe de ser só um milagre isolado. Na verdade, é o anúncio oficial de que aquele banquete, que foi arruinado lá no começo da história do mundo, foi finalmente reaberto. Diante de tudo isso, a gente fica se perguntando, será que essa superabundância que vem do divino é a única coisa realmente capaz de preencher o vazio deixado pela festa interrompida no Éden? É um pensamento provocador para carregar com a gente. Agradecemos muito a companhia nessa exploração de hoje e esperamos que tudo isso tenha trazido uma perspectiva totalmente nova para essa narrativa que a gente acha que conhece tão bem. Até a próxima!